Bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Destaque agora é previsão do tempo. A gente teve uma semana aí bastante fria em boa parte do país. E eu convido aqui para ver como é que deve ficar daqui para frente, o que acontece nessa primeira quinzena de julho. Eu convido aqui então mais uma vez Francisco de Assis Diniz. O Francisco fala em nome do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Assis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, bom dia, Virgínia, bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola, tudo bem? Tudo. Assis, antes da gente falar do frio, alguns dias atrás a gente tinha conversado e você tinha dito que se as chuvas se confirmassem lá para a parte sul do país, muito provavelmente alguns estados finalizariam aí o mês de junho com chuva acima da média. Depois de toda essa irregularidade que teve, a seca, parece que o quadro ia ter uma mudança. Eu queria saber se isso se confirmou, se realmente choveu, se os volumes ficaram acima do que era esperado. O que você tem de informação para a gente, Assis? Vamos ver aqui, Virgínia, realmente aconteceu, né? Como a gente tinha previsto, ó, aqui, ó, tá vendo o mapa esse mapa aqui de precipitação no mês de junho? Estamos sim. Então, esse aqui é a anomalia da precipitação. Significa dizer que pegou a chuva ocorrida do mês de junho desse ano e compara com a chuva, com a climatologia de 30 anos, né? Então, por exemplo, se a climatologia no Rio Grande do Sul chove de 130 a 170 milímetros nesse mês de junho, né? Uhum. Então, aqui está mostrando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que choveu algo aqui de 50 até 100 milímetros acima da climatologia, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aqui no sul do Paraná choveu em torno da climatologia. Aqui não aparece, né? Mas o sul do Paraná choveu em torno da climatologia e choveu abaixo da climatologia a parte central e o norte do Paraná. A gente vê que choveu acima da climatologia aqui na parte oeste e centro do Mato Grosso do Sul. No sudeste aqui de Minas Gerais também choveu acima da climatologia, né? Se chove aqui algo de 70 milímetros, né? Então choveu algo de 100 aqui no sudeste de Minas. Aqui no oeste e centro do Mato Grosso do Sul, né, apesar que chove menos, né, nessa época do ano, no mês de junho, então se chove algo de 50 milímetros, a climatologia, então choveu algo dos 70 milímetros aqui no mês de junho, né, então choveu acima do normal nessas regiões. E Assis, como é que a gente explica essa chuva acima do normal? Teve algum evento fora do que era esperado? Alguma atuação dos ventos? O que aconteceu para esse volume de chuva ser mais expressivo para essas áreas? A gente teve aí vários eventos na região sul, né? Um mês de junho mais úmido, porque teve muitas formações ali vindo da Argentina, dos aglomerados de nuvens, muitas formações de várias frentes frias ali entre Argentina com Uruguai e Paraguai, jogando para cima da região sul, né? Então favoreceu até essa melhor condição de chuva, né? Essa situação foi até boa, né? Porque deu uma boa recuperação na condição da umidade do solo ali, em grande parte da região sul do Brasil. Por outro lado, agora a gente já está tendo aí uma previsão de ter um julho um julho mais seco, né? Não chuvoso como foi e úmido como foi esse mês de junho. E de novo a gente vê que ali para o norte do Paraná essa chuva ela chega, mas chega com menor intensidade, né, Assis? Exato. Então, por exemplo, se no sul do Paraná ali choveu algo de 100, 120 milímetros, lá no norte só choveu algo de uns 50 milímetros, sabe? Então, choveu pela metade, né? Choveu bem menos. Isso preocupa de alguma forma, Assis? Era Não, esperado, ficou fora? para essa época do ano, ali para o norte do Paraná, não preocupa, não, né? O problema é que ele estava com a safrinha ainda precisando mais de chuva, né? Mas não aconteceu. Mas nessa época do ano é mais difícil ter condição de chuva assim, mais significativa, né? Mesmo assim, foi ainda quase dentro do esperado, né? Porque grande parte ali da região sul do Brasil, a gente vê que choveu acima da climatologia. Assis, outra coisa que confirmou durante essa semana foi aquela onda de frio intensa que você tinha dito para a gente que ia acontecer, geadas aí em várias regiões produtoras do país. E você me falava antes da gente entrar aqui ao vivo que foi foi o frio mais intenso dos últimos anos, né, Assis? O que aconteceu nessa semana? Quais foram as temperaturas? O que chamou sua atenção? Como é que foi? Então, o que chamou mais atenção, né? Esse frio ele teve a semelhança com os frios de 1963,
o frio de 1975, 1985, o frio de 2000, né? Em que o ar frio avançou muito pegando na região norte, né? E avançando por grande parte do centro do Brasil, como esse também avançou. A gente pode ver aqui, ó, a gente pode ver aqui nas temperaturas mínimas de hoje, né? Apesar que já aumentou mais as temperaturas, mas a gente vê que aqui essa linha de 14 graus, essa verde, ó, ela está indo lá no norte do Mato Grosso, tá vendo? Ainda tem uma ponta aqui também no Amazonas, ó, de 14 graus. Então, esse frio atravessou a linha do Equador, né? Não é normalmente que acontece isso de um frio atravessar a linha do Equador. Esses anos que eu falei aí foram os frios que realmente atravessaram a linha do Equador, né? Como o desse ano, de 2021, né? Desde quando que não tinha um frio desse, Assis? Eu teria que dar um check-up, mas em ano de 2000 foi que teve mais ou menos um frio como esse, né? Em 2000, entendeu? Há 21 anos, então. Há 21 anos, então. Eu teria que dar um check-up direito, mas os outros frios, se realmente Sim. os outros atravessaram assim a linha do Equador, essa onda de ar frio foi bem intensa, assim, que pegou grande parte do Brasil, como esse pegou, né? E geou em boa parte também, né, Assis, do Centro-Sul. Geou muito, né? Geou muito no Mato Grosso, geou no sul do Goiás, geou em São Paulo, geou no sul de Minas, toda a região sul do Brasil também geou, caiu, né, 3 dias de neve, né? Então foi realmente uma onda de frio bem intensa, viu? E como é que fica daqui para frente, Assis? Essa temperatura, ela volta a subir? Tem mais previsão de frio? Como é que deve ser o final de semana e os próximos dias em Então, todas as regiões? esse final de semana esse frio começa a sair para o oceano, né? Vai dar começar a aumentar as temperaturas, começando aumentando, né? Aí na próxima semana a gente vai ter um friozinho, pouca coisa chegando aqui no Rio Grande do Sul. Aí novamente, início da semana, né? Cai de novo as temperaturas, mas somente 1 a 2 dias, aí volta de novo. Aí a gente vai ter aí a primeira quinzena de temperatura bem amena, né? Temperatura um pouco mais elevada em grande parte aí do sudeste e sul do Brasil, né? E centro do Brasil. O frio vai ficar mais concentrado agora nesses dias, final de semana, início da próxima semana, entre Minas e a Bahia e parte do Nordeste aqui. E tem chance de mais geada para alguma região, Assis? Não, o risco de geada só foi até hoje, e a partir de amanhã não tem mais risco de geada, não. Isso inclui para a parte sul do país também, né? Isso inclui também todo o sul do Brasil, é exato. Então a gente pode ter uma geadazinha, como eu falei, outro friozinho pouco que vai chegar de uma maneira mais fraca somente no Rio Grande do Sul, né? Lá para terça-feira, que deve dar novamente uma condição de geada na Serra Gaúcha e talvez de Santa Catarina, e depois rápido. E a chuva, Assis, quando é que volta a chover? Bom, em termos de chuva, a gente não vai ter chuva pela frente nem tão cedo, né? Essa primeira quinzena a gente vai ter uma semana de estiagem em grande parte do Brasil. Então, a previsão de chuva para hoje, temos as condições de chuvas aqui no leste do Nordeste, né? Depois chuvas na parte norte também, do norte e centro do Ceará, do Piauí, do Maranhão. Ainda chuva para o interior do Nordeste, por incrível que pareça, está ocorrendo chuvas bem intensas, chuvas boas, né? Lá no semiárido nordestino, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, né? Então, ainda persiste também para esse final de semana essas condições de chuvas. Isso é bom, né? Porque está chovendo lá no sertão do Nordeste, no período de estiagem, né? Está dando chuva lá de maneira significativa. E as chuvas aqui no norte e centro do Pará, no Amapá, Roraima, e algumas áreas aqui do norte isolada, lá no extremo norte do Amazonas. A estiagem, essa chuva diminuiu bem aqui no norte do Amazonas, é até bom, porque aí vai baixando o nível do Rio Negro lá em Manaus ali, né? Porque aí está cessando as chuvas agora. E se a gente for ver aqui pela frente, aqui, não, nesse aqui, né? Se a gente for ver pela frente aqui esse final de semana para a próxima semana, né? A gente tem aqui algumas chuvas aqui ainda para acontecer, voltando, né, já na próxima semana, né? Voltando algumas chuvas ali no noroeste do Amazonas, Cabeça do Cachorro, pestinas chuvas ali no norte do Pará, também no Amapá, noroeste do Pará, Roraima,
e as chuvas aqui do leste e do nordeste, né? Persistindo a chuva aqui no leste da região nordeste, entre a Bahia, Pernambuco, a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, até o litoral do Rio Grande do Norte. Assis, antes de você pular para a segunda quinzena do mapa, como é que fica a umidade do ar nessa semana? Porque o mapa está bem branquinho, a gente vai ficar em alerta, Então, pode ficar abaixo do o ar ideal. frio que ainda está predominando, né? O ar frio e Uhum. seco, ele deixa a atmosfera mais seca, né? A umidade já tem caído bastante, né? Ainda tem valores ainda abaixo de 20% em várias localidades do centro do Brasil, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Algumas áreas do Paraná, Mato Grosso, oeste da Bahia, Tocantins, Minas Gerais, com umidade em torno dos 20%, abaixo de 20%. Aí agora, nessa semana agora, aí vai ficar mais seco ainda, né? Então vai ficar se comportando a umidade nessa faixa aí abaixo de 20% durante esses dias pela frente. Perfeito. E na segunda quinzena do mês? Na segunda quinzena do mês persiste também ainda a estiagem, né? As chuvas somente agora persistindo lá no extremo norte do Amazonas e na parte oeste do Amazonas, já descendo aqui para o Acre, né? Roraima, norte do Pará e Tocantins, do Amapá, e a persistência da chuva no litoral leste do Nordeste, né? Aumentando mais um pouco ainda, né? A chuva ali para o litoral leste do Nordeste. Aí começa chegando aqui uma chuva na região sul do Brasil, né? Ainda está muito remota essa chuva aqui, mas essa chuva deve chegar ainda lá pelo dia 16, 17 do mês. Então, a primeira quinzena, a gente vai ter a primeira quinzena de toda a estiagem nessa área. Todo o centro, sudeste e sul do Brasil, indo até o sul da região norte e também o interior do Nordeste sem chuva, né? Para essa primeira quinzena aqui. E Assis, essa condição, ela fica dentro do que é esperado para a estação, né? Mais ou menos isso dentro do esperado, né? Mas, porém, como o ar frio Uhum. que está ainda predominando, né? Está deixando a atmosfera mais seca, então não está vindo nenhuma frente fria chegando aqui, né? Normalmente leva no máximo uma semana para chegar uma frente fria na região sul, para trazer chuva, né? E às vezes chegando até na região sudeste, né? Mas a gente está vendo aqui que durante a primeira quinzena vai passar aí vários dias sem condições de chuva. Tem um bloqueio, então, Assis, é isso? É quase um bloqueio, né? Porque teremos ventos na alta atmosfera, está impedindo aqui a chegada de frentes frias aqui na região e também não está vindo outra massa de ar frio, né? Para causar a formação de uma frente fria. E esse sistema que aparece aí na segunda quinzena, Assis, será que ele consegue avançar? Por enquanto ainda não está mostrando que consegue avançar não, né? Porque ele está chegando no finalzinho aqui desse período, né? A gente só vai ver depois ainda se ele vai avançar ou não, sabe? Perfeito. Assis, então a gente tem o frio indo embora, temperatura em elevação aí nos próximos dias e primeira quinzena de julho sem chuva, praticamente em todo o Brasil tem um bloqueio aí atmosférico que impede a entrada dessas frentes e a gente fica em estado de atenção para a umidade relativa do ar que pode atingir níveis aí abaixo de 20%, é isso? Exato. Aí, esse ficando nesse período sem chuva assim, né? Faz com que as temperaturas à tarde aumentem mais um pouco, mas porém à noite com a perda da radiação para a atmosfera, né? Aí cai bastante as temperaturas à noite. Ainda não vai cair valores tão baixos assim, mas dá uma diferença, amplitude térmica maior, né? De quanto que deve ser essa diferença, Assis? Depende de cada localidade, de cada região, sabe? Perfeito. De quanto fica a temperatura mínima e a máxima. É isso aí, então, Assis. Obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Eu te espero aqui Beleza. na segunda-feira para a gente atualizar aí as previsões para as principais áreas produtoras do país. Bom final de semana. Exato, Virgínia. Também desejo aí um ótimo final de semana para você e para todos os ouvintes. Um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com Francisco de Assis Diniz, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente que o frio ele já está indo embora, a massa de ar frio ela começa a se deslocar para o oceano, as temperaturas elas começam a subir, essa elevação vai acontecer de forma gradual em todas as regiões do país. O Assis destacou que há pelo menos 21 anos o Brasil não tinha um frio
tão intenso e que atingia tantas áreas do país nessa época do ano. Então fica aí o destaque, você acompanhou aqui no Notícias Agrícolas, o frio realmente ele trouxe bastante problema nas áreas de produção agrícola, teve geada na área do milho safrinha, laranja, café, cana-de-açúcar. Os danos disso tudo a gente ainda espera alguns dias, é preciso aguardar para saber se vai ter algum impacto nas produções. Para a próxima semana, o Assis trouxe que há um bloqueio atmosférico impedindo o avanço de novas frentes frias, então a gente deve ter uma primeira quinzena de julho com ar bastante seco e tempo estável em todo o Brasil. Isso nos deixa em alerta para a umidade relativa do ar, que pode ficar aí abaixo de 20%, principalmente ali no Brasil Central. Bom, sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta.